Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Hoje nós estamos gravando o nosso programa na Feira do Livro, Comunicando Espiritualidade. Como Espiritismo é uma filosofia basicamente do livro, por isso que nós fizemos essa gravação aqui na Feira do Livro. E vamos indo para onde nós gravamos, lá no Memorial do Rio Grande do Sul, e vamos encontrar os nossos irmãos que estão nos aguardando já para fazermos a gravação dos nossos programas aqui na Feira do Livro. Professor João Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos, é um prazer imenso me encontrar novamente junto a essa audiência maravilhosa. E o Dr. Marcos, para o seu bom dia. Bom dia a todos, grande alegria aqui nessa Feira do Livro, gera um entusiasmo muito grande, né? A gente aspira a livros, aspira a leitura. Um bom dia a todos. Vamos ao nosso programa. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, hoje, uma ambientação um pouquinho diferente. Nós estamos na Feira do Livro e por isso o nosso trabalho hoje se desenvolverá totalmente sobre a doutrina espírita, evidente, mas sobre o que está registrado em livros. Portanto, os nossos irmãos, professor Olimar e Dr. Marcos, vão desenvolver o assunto sobre os 5 livros fundamentais da doutrina espírita. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos um programa um pouquinho diferente. Vamos acompanhar. Para o seu bom dia, professor Olimar. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui nessa experiência um pouco nova para nós, apesar dos 12 anos já de trabalho nessa área. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade que nos dão. E para o bom dia, doutor Marcos. Bom dia, professor Zambuja. Bom dia, professor Olimar, aos nossos amigos telespectadores. É com grande alegria que nós nos reunimos novamente, né, nesse ambiente da Feira do Livro para tratar de livros. Né, e de livros que enfrentaram paradigmas, livros que foram queimados, né, livros que descortinam o véu, né, que já sobre a humanidade, sobre os olhos da humanidade. Então vamos trabalhar. E nós vamos começar estudando, lendo o Livro dos Espíritos, na visão do professor João Olimar. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, a questão que nos traz a Feira do Livro, me permitam esse preâmbulo, é basicamente que nós estamos tratando de uma doutrina que podemos considerá-la como a doutrina do livro. Haja vista o fato de que o carro-chefe da doutrina dos Espíritos é o Livro dos Espíritos, que vai estabelecer os princípios fundamentais da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 segmentos, em 4 tomos, e de cada um desses segmentos surge um outro livro. E a cada segmento nós temos no conjunto do Livro dos Espíritos, com mais esses outros 4 livros, o Pentateuco Espírita,
que todo espírita, portanto, precisa estudar, precisa ler, precisa aprender e refletir, para que posteriormente faça mudança comportamental. Bem, o Livro dos Espíritos, ele é publicado na sua primeira edição em 18 de abril do ano de 1857, em Paris, na França, onde Kardec faz um trabalho magistral, o trabalho mais importante, segundo ele, da sua vida, conforme registro em seu livro de memórias. E, a partir da publicação dos Livros dos Espíritos 57, acompanham, portanto, em 1861, Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, e em 1868, a Gênese, os Milagres e as Predições. Bom, o Livro dos Espíritos, dividido em 4 segmentos, da questão de número 1 até a questão de número 75, ele vai tratar das causas primárias, daquelas questões que são fundamentais: Deus, Espírito, matéria, elementos principais, primordiais, Deus, Espírito e matéria. E são 75 questões em que Kardec discute desde que é Deus até as características e definições de espírito e matéria propriamente dito. Depois da questão de número 76 até a questão de número 613, Allan Kardec fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Isto se constitui num aspecto muito importante da obra, porque se da primeira parte surgiu a Gênese, os milagres e as predições, da segunda parte surge o Guia dos Evocadores, que é o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque ele nos ensina, porque ele nos mostra, com esse caráter experimental e investigativo, como nós lidarmos com as questões da mediunidade, que a despeito de nossa vontade, querendo ou não, ela existe em nosso organismo, porque ela tem raízes no corpo físico. Então, a teoria das manifestações físicas, como a mediunidade deve ser desenvolvida, como os espíritos se manifestam, como acontece e como desenvolvemos essa mediunidade, enfim, tudo isso é abordado no Livro dos Médiuns, que decorre dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Da terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai da questão de número 614 até 919, nós temos das leis morais. As leis morais, esta terceira parte, composta de 306 questões, ela dá origem a um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos depois tratarmos um pouquinho mais detalhadamente para informação, porque como estamos na Feira do Livro, precisamos explicar como são esses livros para que vocês tenham condições de acessá-los e entendê-los com mais facilidade. Bem, concluindo então, da questão 920 até a questão 1018 e 1019 em algumas obras, porque existe aí uma discrepância em função de um problema de numeração que aconteceu nas primeiras edições e depois foi corrigido. Nós vamos ter, portanto, 100 questões tratando das esperanças e consolações. 2 capítulos que vão aprofundar essa questão do céu e inferno, a justiça divina, penas e gozos na vida presente, penas e gozos na vida futura. Portanto, o carro-chefe de toda essa estrutura é o Livro dos Espíritos, dividido em 4 segmentos, e de cada um deles sai uma outra obra tida como fundamental, tida como básica, porque aprofunda aspectos inerentes abordados no Livro dos Espíritos. Senhoras e senhores, nós estamos hoje, nossos irmãos, nossos amigos,
de todos os domingos, nós hoje estamos trabalhando, desenvolvendo esse trabalho aqui na Feira do Livro. E estamos falando exclusivamente sobre livros, conforme o professor Olimar disse, e é um fato, o Espiritismo está baseado sobre livros. Poderíamos dizer que é a doutrina dos livros, né, professor? É. E veja, o que a Feira do Livro está trazendo como elemento fundamental, tempo para ler, todo mundo tem. Meus irmãos, quem sabe nós vamos ler mais esses livros espíritas, porque não são livros religiosos, mas são livros que aprofundam o prazer de viver, e de viver com amor, e viver em paz, e viver com tranquilidade. Por isso agora nós vamos passar a palavra ao professor, ao doutor, quase que tem um pequeno acidente aí, ao doutor Marcos, que vai nos falar sobre o Livro dos Médiuns. Por favor. Bom, nós tivemos então o início do trabalho de Kardec com o Livro dos Espíritos, que era um livro de perguntas e respostas, né, onde Kardec indagava os espíritos com perguntas extremamente profundas, um trabalho desenvolvido com bases filosóficas. Só que isso só não bastava. Não bastava só você dizer que, olha, existem espíritos, existe um mundo espiritual e eles se comunicam conosco. Precisava, então, que se aprofundasse no método de como isso acontecia. Foi então que, em 1858, surgiu o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, em 1858. Esse foi o Livro dos Médiuns, o primeiro Livro dos Médiuns, que veio a se tornar o Livro dos Médiuns depois, em janeiro de 1861, em Paris. E aí, então, Kardec teve a preocupação de deixar claro no início do livro, mas se o livro é dos médiuns, o livro é só para os médiuns? Só para quem é médium ler? Então ele deixa claro no início do livro um pequeno trecho que eu gostaria de ressaltar. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, porém procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito a miúde cometemos o erro de não seguir. E ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns. Então esse livro é para todos, porque todos nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal que é trabalhado pela primeira vez nesse livro, porque esse livro é a base científica do Espiritismo. Ele se aprofunda nessa questão científica que causou alvoroço à época. Estava sendo estudado o magnetismo com o Mesmer, né? Então, Kardec se aprofunda nessa base científica do Espiritismo em como se dá esse intercâmbio com os espíritos, sendo que parte do livro é de perguntas e respostas também, e parte do livro são de textos, observações de espíritos e comentários deles sobre essas questões. Então, nesse livro, nós vamos encontrar a influência moral dos médiuns, de que maneira os médiuns podem influenciar na comunicação, os tipos de influência que os espíritos têm sobre nós que estamos encarnados, os tipos de obsessões, né, a fascinação, a obsessão simples, a subjugação. Ele nos traz a ideia de que tipo de reunião atrai que tipo de espírito. Se é uma reunião séria, fundada sobre os pensamentos do amor, né, sobre os fundamentos do Cristo, nós iremos atrair os bons espíritos. Se é uma reunião de mera curiosidade, nós iremos atrair espíritos brincalhões, né, espíritos às vezes perigosos, com que não se deve brincar, enfim. Ele traz toda uma explicação sobre a prática. Ele traz então a prática do Espiritismo que não havia sido abordada ainda no livro dos Espíritos, né? Não se poderia, o Espiritismo sendo uma doutrina sem dogmas
e extremamente profunda, com base em pensamento racional, não se poderia deixar, e Kardec sabia disso, com que ela se baseasse apenas em uma história que se iniciou com golpes sobre mesas, né? Os espíritos, então, um dia podemos abordar isso no programa, como é que começou, né, o intercâmbio espiritual ali no século XVIII, no século XVII até, que os espíritos começaram a se manifestar por pancadas, enfim, respondiam perguntas, sim, não, uma pancada, duas pancadas. O espiritismo não poderia ficar somente nisso, e foi por isso que Kardec compilou esse livro, escreveu, e com a ajuda dos nossos amigos do plano espiritual, para que então nós pudéssemos desenvolver trabalhos sérios nos centros espíritas e adquirir ainda mais conhecimento, né? Que os espíritos nos trouxessem conhecimentos cada vez mais aprofundados. É isso, professor. Estamos desenvolvendo esse encontro com os irmãos, com os amigos, aqui na Feira do Livro. A Feira do Livro número 63. E que tem como tema, como lema, melhor dito, tempo para ler, todo mundo tem. E nós estamos convidando os nossos amigos, nossos irmãos, para usufruírem esse tempo que é de crescimento e de alegria e felicidade. Ler, meus irmãos, minhas irmãs, nos dá um prazer imenso e provoca alegria total do corpo e da mente. É um local maravilhoso, o livro, onde nós podemos não nos ocultar, mas nos expandir. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, senhoras, senhores, nós estamos ambientados na Feira do Livro, porque Espiritismo é a doutrina do livro. Então vamos continuar assim. E não esquecendo nunca que hoje o tema fundamental da Feira do Livro é tempo para ler, todo mundo tem. E vamos aproveitar esse tempo que nós temos para ler as obras fundamentais do Espiritismo e as demais. E nós vamos continuar estudando os livros fundamentais do Espiritismo, agora o Evangelho segundo o Espiritismo, com o professor João Olimar, por favor. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é publicado no ano de 1864. E ele surge com um título que a princípio era a Religião dos Espíritos e que não vingou. E Kardec, então, partindo do pressuposto da mesma ideia dos evangelhos canônicos, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São João, São Marcos, São Lucas, ele colocou Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? A estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, ele mesmo se refere a ela na introdução do livro, quando ele diz assim, se nós pegarmos todos os evangelhos que existem, nós podemos dividir o conteúdo presente nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou para formar os seus dogmas e, finalmente, o ensino moral. E ele diz que as 4 primeiras partes, elas dão margem a dúvidas, a discussões muitas vezes até bem radicais. Entretanto, a última parte, ela é um terreno comum. Um terreno comum em que as religiões não discutem. É o ensino moral de Jesus. Então ele pega este ensino moral de Jesus
e organiza de forma lógica, não é cronológica. Se você for observar a cronologia, vai verificar que determinados assuntos que estão presentes nos capítulos iniciais aconteceram cronologicamente já lá no final. Tá? Então, a organização é lógica. E uma estrutura lógica ela é feita da seguinte forma: o capítulo seguinte decorre do capítulo anterior. O assunto tratado em um capítulo decorre do capítulo anterior. Então, se no primeiro capítulo ele diz, não vim destruir a lei, fala da lei, no segundo ele projeta uma discussão dizendo assim que meu reino não é deste mundo. E coloca isso como carro-chefe da obra, tendo em vista o fato de que a discussão sobre a vida futura ela é preponderante dentro do movimento espírita, dentro das ideias espíritas, inclusive sobre a adesão na nossa moral. Porque a nossa moral é categórica, ela não é uma moral utilitarista. Não, ela é categórica. Ou seja, existem coisas pelas quais vale a pena você morrer, inclusive. Porque a doutrina prega a reencarnação. Né? Já no capítulo 3º discute há muitas moradas na casa de meu pai. E quando você discute há muitas moradas na casa de meu pai, você naturalmente volta para o pressuposto anterior, que é a vida futura, a vida após a morte, a continuidade da vida. Ora, naturalmente surge a necessidade de nós ampliarmos o raciocínio e aí o princípio da reencarnação se faz presente. No capítulo 4º, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Assim, ao longo dos 27 capítulos do Evangelho, se observa essa estrutura. A estrutura interna dos capítulos, ela se constitui basicamente em passagem evangélica, comentários de Allan Kardec e o ensino dos Espíritos. Então ele diz lá no frontispício da obra que ela contém as máximas morais do Cristo em concordância com o ensino dos Espíritos e aplicada às diversas circunstâncias da vida. Este é o conteúdo do Evangelho. Eu não fiz alusão ao 28º capítulo porque o 28º é uma coletânea de preces. Preces para os diferentes momentos, muito embora Kardec tenha dito que não há, efetivamente, a necessidade de nós termos um modelo de prece. Porque a prece parte do coração, é um diálogo que nós estabelecemos com Deus, uma conversa, e que não tem fórmula. E em não tendo fórmula, naturalmente, ela se propõe a que esse diálogo seja o mais aberto, o mais franco, o mais verdadeiro. E muitas vezes a fórmula não propicia isso. Por quê? Porque a gente meio que liga o piloto automático e acaba muitas vezes nem pensando naquilo que está dizendo na oração. Portanto, a oração só funciona quando passa pelas portas do coração. Quer dizer, aquilo que é pronunciado deve vir carregado de sentimento. Então o Evangelho traz o ensino moral do Cristo em concordância com o ensino dos Espíritos. E os Espíritos, portanto, fazem um aprofundamento das mais diferentes questões sob o ponto de vista moral. Um aspecto muito relevante dentro dessa questão e que nós precisamos fundamentalmente abordar é o fato de que moral é a regra de bem proceder. É a questão 629 do Livro dos Espíritos. Ora, a doutrina espírita vem justamente investir no desenvolvimento e no aprimoramento do comportamento moral. Porque nós temos duas vias de progresso, uma é intelectual e a outra é moral. Ora, essa via intelectual nós já crescemos bastante. Nós avançamos intelectualmente enquanto sociedade. Entretanto, mesmo tendo avançado, nós não temos segurança. Nós não gozamos de confiança nas relações interpessoais, nas relações muito mais amplas entre países. E nós vamos verificando que só haverá segurança quando nós tivermos o desenvolvimento moral. Portanto, o desenvolvimento moral surge como uma necessidade decorrente do desenvolvimento intelectual. Então é isso que o Espiritismo veio realmente contribuir. Contribuir para o desenvolvimento moral da humanidade. Daí a importância do Evangelho segundo... Comunicando Espiritualidade. Hoje o nosso programa está aqui
no ambiente da Feira do Livro. E nós estamos estudando os livros fundamentais do Espiritismo. Para a sua despedida e algum comentário, Dr. Marcos. Eu gostaria só de fazer uma referência ao Evangelho, meu professor Olimar, de uma frase de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que não era adepto do cristianismo eclesiástico, né? Mahatma Gandhi, certa feita, disse que se perdesse toda a literatura da espiritualidade do mundo inteiro e só restasse o Sermão da Montanha, não se perderia nada. E é onde se baseia a maior parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensino moral do Cristo. O nosso Mahatma, grande alma, estava certo, mais uma vez. Um grande abraço a todos. Professor, para a sua despedida. Eu agradeço a oportunidade, espero realmente não estar muito impactado com a experiência nova, que para nós é nova, desculpem, né? E que possamos ter contribuído de alguma forma e estamos à disposição. Caso perguntas hajam, curiosidade ocorra, estamos aqui prontos para tentar respondê-las, se não de imediato, quando possível. Muito obrigado. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201.